Olá, caros alunos. Bom, esta é a nossa primeira aula prática da disciplina de Fundamentos de Química Analítica, que tem como tema pesagem de materiais sólidos e aferição de vidraria volumétrica. Bom, como eu disse na nossa primeira aula, um dos objetivos da aula prática é a gente discutir, a gente abordar temas que já foram falados na aula teórica, tá? Com o objetivo de a gente desenvolver ainda mais estes conhecimentos sobre o tema. Bom, então com relação a esta prática, se a gente for relacionar a aula teórica, nós vamos discutir, então, estarão embutidos, então, nessa prática, os temas erros em análises experimentais, mais especificamente análises químicas, e algarismos significativos e arredondamento, tá? Bom, não que eu vá falar os conceitos, que eu vá discutir mais a fundo estes temas, tá? Então, esses temas eles serão vistos durante a prática, eles serão inseridos durante a prática, mas não irei discuti-los, né, com maior profundidade. Então, a gente pode resumir a prática basicamente que medida de materiais sólidos e líquidos, tá? Então, se a gente for olhar em um laboratório de química, ao realizarmos um experimento, estaremos utilizando três materiais principais, tá? Que é a nossa amostra, o solvente e os reagentes. Bom, com relação à amostra, o que seria a amostra? Então, a amostra é o nosso material de partida, é o material que contém a espécie química que será analisada. E sendo que o material que será analisado é conhecido como analito. Então, além do analito, a amostra geralmente tem outras espécies químicas presentes. Então, essas outras espécies químicas, elas são chamadas de matriz da amostra. Já o solvente é o meio reacional, tá? Onde se encontra dissolvido as espécies químicas. Tá? Mais na frente eu vou falar novamente sobre o solvente e a sua função, né? Já os reagentes são substâncias ou compostos que são utilizados durante o processo da análise e que na maioria das vezes sofrem uma reação direta com o analito. Tá? Então, essa reação direta quer dizer que seu reagente irá reagir com o analito. Quando a gente tiver uma reação indireta, quer dizer que seu analito reage com uma outra espécie e essa espécie que irá reagir com seu analito. Tá? Então, seria uma reação indireta. Então, assim, o termo reagente deriva da palavra reação. Bom, tanto as amostras quanto os solventes e reagentes podem se encontrar nos estados sólidos, líquidos e gasoso, que são os três estados da matéria tradicionalmente conhecidos. O quarto estado da matéria é o plasma, né? Então, o plasma é considerado um quarto estado da matéria. Então, para realizarmos um experimento, nós necessariamente precisamos de medir esses materiais, tá? A amostra, o reagente, o solvente, no caso, seria o volume da solução, tá? Porque no final das contas a gente acaba medindo o volume da solução. Então, o que a gente vai ver nessa prática é exatamente isso. Como a gente quantifica esses materiais, tá? E, novamente, dentro dessa medida estará inserido os temas relacionados aos erros em análises experimentais. Então, vamos iniciar pelos materiais gasosos, tá? Então, com relação à amostra gasosa, eu não irei discutir porque há certos procedimentos para que se a gente consiga coletar essas amostras gasosas, que seria amostragem, tá? Então, tem esse nome de amostragem. Então, não é objetivo a gente tratar este tema aqui. Com relação aos reagentes gasosos, né, não são tão utilizados em experimentos de laboratório, tá?
mas os mesmos eles são medidos utilizando um manômetro, que é um medidor de pressão. Está aqui a foto, uma figura de um manômetro, ele tem esse aspecto aqui. Com relação ao solvente, tá? Já que a gente está discutindo amostra, reagente e solvente, o solvente gasoso, não há muito sentido químico em falar em solvente gasoso quando o seu soluto ou reagente também são gases. Tá? Então não tem muito sentido a gente falar solvente gasoso neste caso. Por quê? Qual que é a função do solvente? Então, o solvente, ele fornece uma condição de menor energia ou uma estabilidade para que o soluto ou o reagente permaneça como uma fase, ou seja, como uma solução homogênea. Aí, nesse aspecto, a gente pode ter uma solução sólida e a gente pode ter uma solução líquida. Os gases sempre serão considerados uma solução. No caso, vamos pegar uma solução líquida, então o seu solvente líquido ele vai estabilizar o seu soluto, vai fornecer uma condição de menor energia e maior estabilidade ao seu soluto. Então, como eu disse, para o caso de gases, não tem muito sentido falar um solvente gasoso, já que o seu soluto, o seu reagente, não tem a necessidade de um solvente para que ele se encontre neste estado físico. Bom, chegamos então aos materiais sólidos, tá? Que será a primeira parte da aula. Tá? Então, a primeira parte da aula a gente vai discutir como que se quantifica materiais sólidos. Então, os mesmos são medidos utilizando-se uma balança. Tá? Então, a gente vai realizar medida de massa ou pesagem de materiais sólidos. Com relação a este tema, vocês podem consultar um pouco mais no SCUG, capítulo 2. Bom, com relação ainda no SCUG, no capítulo 4, é fornecido o conceito da diferença entre massa e peso. Tá? Então, estes termos eles não são iguais, tá? Então deem uma olhada lá, tá? Eu não vou falar aqui diferença, eu vou deixar aí para vocês também pesquisarem um pouco, tá? Mas esses dois termos eles não são iguais, tá? Não significam exatamente a mesma coisa. Significam coisas próximas, vamos dizer assim, até que muitas vezes a gente utiliza massa ou peso com o mesmo significado, mas se a gente for rigoroso, a massa tem um significado específico e o peso tem outro significado. Tá? Aqui temos que chamar atenção para alguns pontos. Tá? Então, com relação à pesagem de materiais sólidos, eu vou discutir com vocês 4 pontos principais. Tá? Com relação aos tipos de balança, tipos de reagentes mais utilizados, aquecimento do material antes da pesagem e modo correto de se realizar a pesagem. Tá? Então, com relação aos tipos de balança, atualmente utiliza-se a balança eletrônica. Tá? Há muito tempos atrás, quando ainda não existia a eletrônica, né? Que a eletrônica foi desenvolvida, essa eletrônica pode ser moderna, passou a existir a partir de 1947. Então aí foi realmente o início da eletrônica. Então antes disso utilizava-se balanças chamadas balanças de braço, né? Mas atualmente então, utiliza-se a balança analítica eletrônica. Então a gente sempre fala balança analítica. Qual que é o conceito, né, de uma balança analítica? Então a balança analítica ela apresenta uma precisão de pelo menos, ou seja, tem que ser no mínimo de mais ou menos 0,1 miligrama, ou seja, teria que ter 4 casas decimais, porque se a gente converter miligramas para gramas, então a gente vai ter este número aqui. Então, a gente encontra outras classificações para balança. A gente vai ter macrobalança,
a semi-microanalítica e a microanalítica. Bom, então com relação a essa classificação, eu não quero, não é que eu não quero, eu acho que não é necessário que vocês guardem estes números, tá? É somente para vocês saberem que existem esta classificação. Eu acho, com relação a este tema, balança analítica, a informação principal que vocês têm que saber, na verdade são duas, é vocês saberem em qual dígito que está a incerteza na medida do valor da massa. Ou seja, vamos lá, geralmente nos laboratórios de química são utilizados balanças, ou são utilizadas balanças com 3 casas decimais após a vírgula. Tá? Então a gente vai ter este padrão aqui. Deste modo, a incerteza, o algarismo duvidoso, vai estar na última casa, tá? Então nessa terceira casa. Então é isso que vocês têm que guardar. O algarismo duvidoso vai estar sempre na última casa. Então, para uma balança com 3 casas decimais, o valor médio de uma série de medidas de massas não pode ter mais do que 3 casas decimais no seu resultado. Então vamos pegar aqui, por exemplo, se eu tenho esse número como uma massa média. Eu coloquei x aqui só para pegar, não colocar um número aqui, com algarismos romanos. Coloquei apenas ele. Então é importante vocês notarem que após a vírgula, a gente tem que ter no máximo 3 casas decimais, porque a balança possui apenas 3 casas decimais após a vírgula. Se você colocar 4 casas decimais, tá, no seu resultado, ele estará errado, porque você está dizendo que seu algarismo duvidoso, seu dígito duvidoso é nesta última casa, sendo que não é, o seu algarismo duvidoso já é nessa terceira casa. Então, só lembrando rapidamente aqui o conceito de algarismo significativo. Então, são todos os dígitos, então, isso aqui eu vou chamar de dígitos, cada um desses que a gente chama de dígitos, certos, mais o primeiro dígito incerto de um número. Então, voltando ao exemplo anterior, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4 dígitos certos e o primeiro dígito incerto. Tá? Então, isso que é o conceito de algarismo significativo. Então, com relação a este tema, fiquem atentos quando houver zeros e ou vírgulas no número. Tá? Para os números de 1 a 9, os dígitos de 1 a 9, a gente não precisa preocupar. Mas se surgir zeros em seu número, o dígito 0 e vírgula, então vocês têm que ficar atentos. Tá? Então estudem, focando principalmente com relação a este ponto. Para encerrar este tema, de balanças analíticas, vou falar rapidamente do funcionamento das balanças eletrônicas. Bom, o funcionamento das balanças eletrônicas ele está baseado fundamentalmente na existência de 2 equipamentos, que é a bobina e o ímã. Tá? Então a gente sabe do eletromagnetismo que quando esses 2 componentes eles estão posicionados um próximo ao outro, então ocorre uma interação, tá? Então ocorre uma interação entre eles. Essa interação pode se dar de 2 formas, tá? Se passar uma corrente pela bobina, o seu ímã irá se movimentar, ou um deles irá se movimentar com relação ao outro. Ou se você fizer o contrário, se você movimentar um desses componentes, um em relação ao outro, então será criada uma corrente também. Então o funcionamento baseia-se nesses fenômenos. Então a gente vai ter o prato da balança e abaixo deste prato a gente vai ter uma bobina. Então ao colocar o peso, colocar a massa sobre este prato, vai ocorrer o movimento natural descendente. Então vai ocorrer um movimento dessa bobina com relação ao ímã.
Tá? Então era para se esperar que vai ocorrer uma corrente, a gente medisse essa corrente já relacionasse diretamente à massa. Não, mas o que ocorre aqui vai ser o seguinte, tá? Então, o peso será colocado sobre o prato, vai ter este movimento, tá? Então, para que o prato volte na posição que estava, que é a posição de ponto nulo, que fosse como se o prato estivesse vazio, então vai ser aplicado uma corrente sobre essa bobina, tá? Para que ele volte para a mesma posição. Então, essa corrente aplicada que vai ser medida e vai ser convertida para gramas, tá? Então, o funcionamento se dá desta forma. Bom, então, continuando aí, nosso segundo ponto aí, com relação a pesagens de materiais sólidos, eu vou discutir com vocês tipos de reagentes sólidos mais utilizados. Vejam que aqui eu estou enfocando mais na parte dos reagentes, tá? Não estou discutindo tanto as amostras, tá? Então, assim, quando falamos de reagentes sólidos, estamos nos referindo a uma substância ou composto específico, geralmente de alta pureza. Então, a gente pode pegar o nosso reagente e classificá-los conforme alguns critérios. Uma das formas de classificação se dá por compostos moleculares e compostos iônicos, sendo que os compostos iônicos são conhecidos como sais, né? Assim, há essa classificação, mas eu prefiro uma outra classificação. Qual seria a outra classificação? A gente poderia simplesmente chamá-los de compostos não iônicos e compostos iônicos, porque a classificação tradicional pode causar uma certa confusão, porque quando se diz compostos moleculares, estamos nos referindo aos compostos não iônicos. Porém, quando a gente pega um composto iônico, como o cloreto de sódio, tá? Então o NaCl, ele é uma molécula, tá? Então ele é uma molécula. Se é uma molécula, pode-se dizer que é uma espécie molecular também, tá? Mas só que é uma espécie molecular com características iônicas, tá? Então, de certo modo, todos os compostos eles são moleculares, porque eles formam uma molécula, tá? Aí pergunta, o que seria um composto iônico? Então, um composto iônico é aquela molécula que a ligação é formada por íons, cátions e ânions. Quando colocado em água, essa molécula dissocia-se, que é diferente de ioniza-se, tá? Porque aqui os íons já existem na molécula, então por isso que se diz dissocia-se, tá? Em seus íons. Então, com a maioria das reações químicas são realizadas em meio líquido, tendo a água como principal solvente, logo a maioria dos reagentes químicos terão caráter iônico. Assim estaremos pesando um sal. Então, como a maioria das reações, principalmente na química analítica, tá? A gente vai ter a química orgânica, não, a química orgânica trabalha-se em um meio apolar, né? Um meio mais apolar. Já na química analítica trabalha-se com um meio mais polar. E o solvente mais utilizado, que é o solvente universal, é a água. Então, deste modo, os nossos reagentes eles terão um caráter salino, tá? Então a gente pesará na maioria das vezes um sal. Nosso reagente será um sal. Então, o sal é um composto iônico formado por uma espécie deficiente de elétrons, tá? Que é a espécie positiva ou cátion, e uma espécie com excesso de elétrons, que é a espécie negativa ou ânion. Então, na forma molecular, o cátion vem primeiro e o ânion em segundo. Então, a gente tem aqui o cátion de sódio e o ânion de cloreto, tá? Então, tanto os cátions quanto os ânions são chamados de íons. Então, aqui a gente tem o íon de sódio, aqui a gente tem o íon de cloreto, tá? Então, eles são sempre chamados de íons. Então, íons são espécies que possuem cargas, ou seja,
positivas ou negativas. Então, novamente, os sais dissociam-se em água formando íons. Se a gente pegar o cloreto de sódio, a gente vai ter essa reação de dissociação. Tá? Então, o cloreto de sódio é sólido, então vai para a forma aquosa. Tá? Esse subíndice aquoso, quando a gente coloca um íon, tá? Muitas vezes a gente nem coloca esse subíndice, porque quando é um íon já subentende que está na forma aquosa. Tá? Então, muitas vezes nem é necessário a gente colocar este aquoso para o íon. Bom, continuando aí o nosso terceiro tópico, e dentro de pesagem de materiais sólidos, uma outra parte importante a gente tem que ter atenção com relação ao aquecimento do material. Tá? Então, antes da gente realizar a pesagem, como via de regra, todo material deveria ser aquecido antes da pesagem. Aí eu digo que deveria, porque nem sempre o aquecimento é suficiente para a gente conseguir o nosso objetivo. Tá? Então, tem alguns materiais que não adianta a gente submetê-los ao aquecimento, tá? Que o objetivo não será atingido. Mas por que aquecer o material sólido antes da pesagem? Então vamos pensar o seguinte: o nosso material sólido ele está em contato constante com a atmosfera, e a atmosfera tem composição diversa de material gasoso. Então, assim, o material sólido pode absorver, a gente vai ver mais na frente o que significa exatamente absorver, ou adsorver diferentes espécies gasosas. Tá? Mas aqui o aquecimento ele tem como principal objetivo remover moléculas de água adsorvidas, não é absorvida, aqui é adsorvidas, então aqui é AD, na superfície dos sólidos. Então, o aquecimento tem principal objetivo remover essas moléculas de águas adsorvidas. Outra regra importante, tá? Então, antes da gente proceder o aquecimento de qualquer material sólido, a gente deve pesquisar sobre este material, tá? Para a gente ver qual que é a composição dele, para a gente ver se é um material anidro, se é um material higroscópico, a fim da gente decidir qual a melhor faixa de temperatura e o tempo de aquecimento. Porque, como eu disse, nem todos os materiais a gente vai conseguir remover suas águas. No caso de águas adsorvidas, a gente consegue removê-las facilmente, mas no caso de águas absorvidas, nem sempre o aquecimento é suficiente. Tá? Então, dentro deste tema, tá, águas em sólidos, a gente tem no SCUG o capítulo 35. Então, vamos a algumas definições só para a gente completar um pouco melhor esse estudo aí. Tá? Então, a gente pode ter água essencial, que pode-se dizer é uma água química, e uma água não essencial, que é uma água física. Tá? Água essencial, né? Por que chamar de água essencial? Porque as moléculas de água é parte integral da estrutura do composto sólido. Então, essas moléculas de água, interessante que elas vão ter uma estequiometria definida, tá? Não vai ser uma coisa aleatória, tá? Então, a gente vai ter sempre uma quantidade fixa de água neste material, neste composto sólido. Então, a gente pode ter água de cristalização, tá? Então, a gente vai ter as moléculas de água nitidamente nestes compostos. Então, aqui a gente tem o oxalato de cálcio, a gente tem 2 moléculas de água para 1 mol dessa molécula, ou seja, a estequiometria definida. A gente tem aqui o cloreto de bário, a gente vai ter 2 moléculas de água também para 1 mol dessa molécula. Tá? Um outro tipo de água essencial, né, que é uma água
chamada de química, porque ela está participando aqui da molécula, né? Ela é parte dessa molécula, então por isso que é uma água, pode ser química, é água de constituição. Então essa água de constituição é quando o composto é decomposto por calor, gerando água. Então observem que neste caso não existem moléculas de água no composto original, tá? Como no caso anterior. Então, se a gente pegar o sulfato ácido de potássio e aquecê-lo, a gente vai obter este composto e vai ser formado também moléculas de água. Se a gente pegar o hidróxido de cálcio e aquecê-lo, vai formar o óxido de cálcio e também moléculas de água. Bom, continuando, nós temos também água não essencial, tá? Então, esta água ela é retida fisicamente nos sólidos, tá? Então a gente vai ter água adsorvida. Então a água adsorvida ela é retida na superfície do sólido, ou seja, é um processo apenas superficial e apresenta baixíssima porcentagem, tá? A água absorvida é quando as moléculas de água penetram no interior do material, tá? Então são típicos de compostos coloidais, como o amido, proteínas, carvão, sílica gel, etc. Então, neste caso, o composto apresenta uma alta porcentagem de moléculas de água. Bom, então, foi aqui apresentado conceitualmente águas insólidas. Então, a gente já tem uma ideia, né, de quais tipos de compostos, quais processos que ocorrem. Então, como que se dá o aquecimento? Porque o objetivo, então, é eliminar estas águas, tá? Eliminar ou chegar em um composto com a porcentagem de água estável, tá? Bom, então, com relação ao aquecimento, compostos contendo água essencial de cristalização, muitos podem ser convertidos para a forma anidra, com aquecimento na estufa a temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Então a forma anidra, que seria o objetivo, seria o mais interessante, é essa forma aqui. A gente pegar o cloreto de bário, o cloreto de bário sem nenhuma molécula de água. Então essa é a forma anidra. Mas a gente pode ter o cloreto de bário com uma molécula de água, a gente pode ter com 2 moléculas de água. Tá? Então, isso aqui vai ser obtido em certas condições. Aqui vai ser uma condição, aqui será em outra condição, mas, como eu disse, o objetivo é sempre obter a forma anidra, porque aqui a gente garante que não tem nenhuma molécula de água. Tá? A gente pode também trabalhar com outras formas que não seja anidra, mas aqui a gente teria que fazer um controle da condição exata para que obtivesse essa molécula e não esta aqui ou a forma anidra, tá? Agora, compostos contendo água essencial de constituição. Então, esses compostos, quando aquecidos, sofrem decomposição. Tá? Então, para esses compostos, a gente tem que estudar qual que é a temperatura de decomposição, tá, para esses compostos, porque se a gente inicia com este composto, que é o sulfato ácido de potássio, e a gente põe para aquecê-lo em uma temperatura alta, que ocorre decomposição, então a gente vai perder este material, a gente não vai ter mais este material. Então, o aquecimento deste material, a gente tem que pesquisar qual que é a temperatura que ocorre esta decomposição. Porque cada composto vai ter a sua faixa, a sua temperatura que vai iniciar a decomposição. Com relação aos compostos anidros com água adsorvida, tá? Então aqui já é aquela água que eu chamei de água física. Então o aquecimento próximo a 100 graus Celsius por pelo menos 1 hora de aquecimento remove as águas. Geralmente, então, essa condição é suficiente. Agora, nos casos de compostos higroscópicos, que são os compostos coloidais ou colóides, esses têm águas absorvidas, ou seja, a água está no interior do composto.
Então, o aquecimento, neste caso, é ineficaz para remover as águas completamente. Então, um exemplo que eu dou aqui é do cloreto de alumínio hidratado. Uma vez que este composto é hidratado, a gente não consegue mais utilizá-lo, tá? Ele é muito utilizado em reações orgânicas, como catalisante, tá? Catalisador. Equipamentos. Bom, no processo, então, considerando ainda a etapa de secagem, a gente vai utilizar o forno e o dessecador, tá? Então, tipos de fornos. Em um laboratório de química, a gente trabalha com dois tipos de fornos, que é a estufa e a mufla. Bom, então aqui abaixo nós temos a foto de duas estufas, tá? Uma fechada e a outra aberta. As temperaturas máximas são em torno de 300 graus Celsius. Ela é usada principalmente para secagem de material, tá? Simplesmente para secagem. Já a mufla, que atinge temperaturas máximas em torno de 1200 graus Celsius, ela é usada na calcinação, ou seja, na transformação em óxidos de materiais. Tá aí uma fotinha, tá? Ela fechada e ela aberta. Então, após o aquecimento, após a gente aquecer o nosso material, a gente vai utilizar um outro equipamento que se chama dessecador. Dessecador é um recipiente de vidro contendo material absorvente de umidade. Geralmente esse material é a sílica gel. A sílica gel ela é colocada nesta parte inferior. Aqui nesta foto está apenas o dessecador vazio, sem a sílica gel, mas ela é colocada nessa parte inferior. Então a sílica gel é bem interessante que quando ela está na forma quase anidra, ela dificilmente ela vai estar na forma anidra, assim, completamente anidra. Então quando ela tem uma baixa porcentagem de água, ela apresenta uma coloração azul. Quando ela absorve água, a coloração dela fica lilás claro para incolor. Então, pela mudança de cor, a gente consegue identificar se a sílica gel ela precisa ser novamente aquecida para remover as águas ou não, tá? Porque a sílica gel é um produto reciclável, a gente pode utilizá-la várias vezes, tá? Bom, o dessecador, então, mantém o ambiente anidro, baixa umidade. Então, neste caso, ele é utilizado para deixar o material ainda quente, esfriando até que se atinja a temperatura ambiente. Então, a gente acabou de aquecer o nosso material, a gente vai deixá-lo no dessecador para que ele esfrie, tá? Porque uma regra com relação a este ponto também, com relação à pesagem. Não se pode pesar o material com a temperatura diferente da temperatura ambiente. Vamos pegar um material com uma temperatura acima da temperatura ambiente, ou seja, um material que está quente. Então, a pesagem pode gerar um erro negativo. Se a gente pesar este material, ele vai gerar um erro negativo. O que seria esse erro negativo? A massa pesada, ou seja, a massa que a gente vai ler, é menor que a massa real, tá? E o porquê que isso ocorre? Qual que é a explicação? Então, uma vez que o seu material está quente, ele vai transferir calor para o ar que o circunda, tá? Então, este ar ele vai aumentar de temperatura. Ao aumentar de temperatura, ele vai ficar menos denso, tá? Que ar com menor, ar mais quente é menos denso que o ar mais frio. Então, ele vai ficar menos denso e vai ter uma menor pressão, tá? Então, aí devido a isso, na pesagem, o valor obtido será menor, porque como o ar vai estar com uma menor pressão sobre o seu material, então o valor pesado vai ser um pouco menor. Novamente, com relação à diferença entre massa e peso,
seria interessante vocês olharem o capítulo 4 para vocês entenderem por que ocorre esse erro negativo. Tá? Vocês, ao estudarem o conceito de peso, vocês vão entender um pouco melhor, né, por que ocorre este erro negativo. Vidrarias utilizadas para o aquecimento. Bom, então, quando a gente for aquecer o nosso material, e aqui eu estou chamando a atenção principalmente para o reagente, então estou tratando a amostra, porque a amostra, a gente pode ter a amostra bruta e a amostra laboratorial. Então, a amostra ela tem um tratamento específico para ela. Tá? Então, a gente pode ter vários processos de tratamento de amostra. Então, não vou discuti-los aqui também, né? Então, com relação ao reagente, que a gente trabalha com uma quantidade muito menor, né? A quantidade do nosso material é muito pequena, então a gente consegue colocá-lo em uma placa de Petri, tá aqui a figura, que eu considero que é o melhor recipiente, porque aqui há uma maior superfície exposta do seu material. A gente pode utilizar também um becker, então desde que o becker, a superfície exposta do seu material será menor, né? E também, em último caso, pode-se utilizar o vidro de relógio. Mas o ruim do vidro de relógio é que a posição dele é instável com relação à superfície. Tá? Então eu não aconselho muito que se utilize este recipiente, né? Aconselho que se utilize a placa de Petri. Bom, por último, para encerrar então essa parte sobre pesagem, vamos discutir o modo correto de se realizar a pesagem. Por que discutir o modo correto? Porque há um modo correto de se realizar a pesagem, tá? E este modo correto vai trazer bastante ganho de tempo. Então, vamos pegar a nossa mão, tá? A gente tem aqui a figura da nossa mão com o nome dos dedos, tá? O que será chamado a atenção aqui é como que a gente vai segurar a espátula. Qual que é o modo correto de a gente segurar a espátula? Então, aqui a gente tem a espátula. É claro que depois eu também vou colocar um vídeo mostrando como que se segura a espátula. Durante a aula prática também eu irei mostrar novamente, tá? Mas já adiantando, então nós iremos usar os dedos polegar e o dedo médio para fazer uma pinça. Então a gente vai pegar este dedo polegar e o dedo médio e levar um de encontro ao outro, fazendo uma pinça. Sendo que o dedo indicador ele vai ficar livre. Tá? Ele vai ficar livre porque ele será usado para dar pequenos toques sobre a espátula para que o seu reagente caia. Já o dedo anelar, ele vai ficar na parte inferior, ele vai servir como base para a sua espátula. Tá? Bom, quando a gente for fazer a prática, eu vou explicar mais para vocês, né? E também terá um vídeo também. Por último, tá? Só para encerrar essa parte de pesagem, onde que a gente pesa o nosso material? Bom, a gente utiliza geralmente um becker para pesagem, tá? Mas se a quantidade do seu material for uma quantidade muito baixa, digamos menor que 1 grama, a gente pode utilizar, que é o mais correto, tá? A gente pode utilizar pequenos pedaços de papel de alumínio. Tá? A gente então recorta esses papéis na forma de um quadrado. Então, o reagente será colocado sobre esses pedaços de papel alumínio. Bom, então aqui a gente encerra a nossa primeira parte da aula prática, que é sobre pesagem de materiais sólidos. A próxima parte, que será a segunda parte da aula prática, é sobre quantificação de materiais líquidos. Tá?